Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Então vamos para mais uma aula, vamos para a aula de ciências, tá certo? Ciências. E hoje a gente vai estudar sobre a erosão. Lembra que a gente estudou sobre solo? Ok. A erosão, ela faz parte do mesmo assunto, tá certo? Vamos lá? A erosão. No solo em que se envolve a maioria da parte da vida terrestre, ele se modifica naturalmente pela ação do vento, da água e dos seres vivos. Porém, quando essas ações são intensificadas, pode ocorrer um fenômeno chamado de erosão. Então, para que exista o solo, existe essa mesma erosão, ou seja, a desfragmentação do solo, tá certo? Porém, quando esses fenômenos ocorrem intensificadamente, é chamado de erosão. Então, o desgaste do solo ele é muito maior, tá certo? Então, o desgaste do solo ele pode ser por vários fatores. Mas voltando, vamos lá, o que é erosão? Erosão é um processo de desgaste e transporte da segmentação do solo, dos subsolos e das rochas. Então, a gente estudou lá em solo o que seria erosão, que é a desfragmentação do solo, tá certo? Então, vai desfragmentando as rochas e se transformando em solo. E quando isso acontece intensificadamente, ocasiona a erosão, tá certo? Então, vamos dar seguimento. O que pode causar erosões? Água da chuva, o que mais? A ação do vento e dos seres vivos. Esse processo ele causa desgaste na camada superficial do solo, tornando o solo pobre, sem nutrientes e rasos. A água da chuva ela é capaz de arrastar grande quantidade de partículas de materiais orgânicos, dissolvendo os nutrientes e sais minerais presentes no solo. A erosão também pode ocorrer pela água dos rios, capazes de carregar grandes quantidades de terra das suas margens e dos mares que se fazem escavações, buraco e carrega pedaços de rochas e areia para todos os lugares. Então, nessa imagem aqui abaixo, na página 23, a gente vai estar vendo essa que está com a bordinha laranja. A gente vai estar vendo uma erosão causada pelas águas, certo? Na margem de um rio. Em regiões arenosas, a ação do vento forte pode transportar partículas do solo para outros locais e assim, por exemplo, formam dunas. Essas dunas podem ser removidas pelo vento e invadir próximas cidades. Quando a gente vai às praias, a gente vê muita areiazinha branca assim, ó, um bocado de duna, tá certo? Então, essas dunas são erosões. Quando a gente vai para o interior, onde a gente vê várias, assim, morros assim, com desgastes, também é erosões, tá certo? Algumas ações humanas também são responsáveis para provocar ou agravar um processo erosivo ao realizar desmatamento. Vocês sabem o que é desmatamento? Vamos lá. Desmatamento também pode ser chamado de desflorestamento. Consiste na retirada da cobertura vegetal, parcial ou total, de um determinado lugar. Ou seja, os seres vivos, nós humanos, fazemos essa queimada, esse desmatamento, geralmente para fazer novas plantações, certo? E também para fazer retirada de extratos da terra, ou seja, para fazer retirada de madeira, para fazer ocorre muito na Amazônia, que é para eles tirarem a matéria-prima para vários tipos de materiais que usamos hoje, certo? Existe também
para fazer a retirada do látex, para fazer lápis, materiais de madeira, tá certo? Então, isso tudo ele é o desmatamento. Então, é a retirada da cobertura vegetal da terra superficial ou total. Isso, eles dizem que é muito bom para o solo. Porém, não é, porque ele, quando existe a queimada, ele retira todos os minerais do solo, tá certo? Ao realizar o desmatamento de árvores de uma área, o homem acaba deixando o solo exposto, propenso a ocorrências de enxurrada, pois as raízes das árvores ajudavam a fixar a terra, protegendo o solo das chuvas e dos ventos. Então, o desmatamento, ele ajuda na erosão causada pelo ser humano por tirar aquela proteção da terra, onde estaria as árvores, né, protegendo da chuva e do sol, e ao deixar exposto pode ocasionar rupturas, a erosão, crateras, tá certo? No solo. Aqui na imagem que tá um quadradinho assim verde, a gente vai ver um desmatamento. As queimadas geralmente são realizadas para remover a vegetação de um local, acabam matando os seres que vivem no solo, além de diminuir a quantidade de águas e nutrientes presentes deixando o solo pobre e infértil, como eu falei. Então o solo ele fica vulnerável, ou seja, ele fica pobre. Ele não tem nutrientes suficientes para desenvolver outra vegetação no local, a não ser com a preparação dessa terra ou com o decorrer do tempo. Então, ocasionando queimadas, pode ocasionar também a morte de outros animais que moram naquela região, né? Que é o perigo para a extinção de várias espécies e matando as árvores que vão deixar o solo limpo, porém pobre e porém propício a erosões, tá certo? Nessa imagem vermelhinha, a gente vai ver uma imagem de queimadas, tá certo? Para a prevenção, o solo contra a erosão é necessário manter a sua cobertura vegetal, evitando os desmatamentos, as queimadas e as construções de terrenos inclinados, como os encostos de morro e montanha. Vou citar para vocês agora um tipo de erosão que acontece muito em áreas urbanas, que é quando as pessoas começam a crescer a cidade por morros. Elas vão aqui tem algumas encostas de morro, tá certo? E elas vão construindo as casinhas, construindo suas casas, construindo suas casas, construindo suas casas. E lembram qual é a principal causa que ocorre as erosões? É o quê? Chuva, vento, tá certo? Então, quando vem a chuva, ó, essas casas não têm estabilidade. Então, o morro, ele vem desmoronando. E quando ele vem desmoronando, ocasionando erosões, e essas casas, ó, vem por água abaixo. Se perde várias vidas, se perde várias casas, tá certo? E é esse tipo de construções desordenadas que, conforme vem tendo as ações do tempo, causam certos tipos de erosões que o ser humano, querendo ou não, faz que isso aconteça, tá certo? Então, vamos mais aqui na frente. Então, o ser humano ele vem causando isso de forma desordenada, tá certo? Então seria desmatamento, queimadas, urbanização, mineração e outros serviços agrícolas que são exemplos dessas formas desordenadas, tá certo? Então, para a realização da nossa atividade, a gente vai usar essa explicação e também usar a explicação do solo, tá certo? Então, a gente vai para o livro de atividade de reforço, na página 102.
na página 102. Então, a gente vai responder a parte A, que ainda é sobre o solo, certo? E a parte B a gente inicia a erosão. Observem a imagem abaixo e responda. Podemos afirmar que o desgaste do solo, a erosão, se dá quando? Vamos ler as alternativas e marcaremos a correta, tá certo? Você acha que o desmatamento provoca o desgaste do solo? Por quê? Resposta pessoal, resposta de vocês, tá certo? Vamos para o número 3, na página 103. Utilize as palavras do quadro para explicar o que é erosão. Então, vocês vão organizar essas palavras do quadro e falar o que é erosão. Identifique quais os elementos que mais interferem na vegetação da sua região. Isso é uma resposta um pouco pessoal, mas eu vou dizer para vocês que o elemento que mais interfere na vegetação de uma região é o desmatamento desordenado, queimadas, extrativismo vegetal, ou seja, a mineração também, serviços agrícolas de forma desordenada, que causam muitos danos no nosso solo, tá certo? Que causam muitos danos para ocasionar a falta desses elementos que interferem na vegetação. O que é necessário fazer para prevenir a erosão do solo? Você vai procurar algumas figuras que possam ser relacionadas a isso para prevenção, tá certo? Então, vocês vão colar ou podem desenhar, tá certo? Também nesse espaço aqui em branco e escrever aqui embaixo o porquê que você acha que essa prevenção pode ser eficaz, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.